Na imensidão silenciosa do deserto do Novo México, em uma noite quente de julho de 1947, o céu estrelado parecia o mesmo de sempre. A brisa leve arrastava a areia pelas planícies áridas, e as poucas luzes humanas estavam distantes, espalhadas como pontos frágeis em meio à escuridão. Mas naquela noite, algo diferente cruzou o firmamento. Um clarão, uma presença, um som cortante, estranho, que ecoou pelas colinas secas, e então, um impacto. Algo havia caído do céu, e nada seria como antes. Poucos dias depois, os jornais locais começaram a sussurrar sobre um incidente próximo à pequena cidade de Roswell. A história se espalhou rápido. Os militares haviam encontrado destroços de um disco voador. Sim, essas foram as palavras que incendiaram a imaginação de toda uma geração. Mas por trás das manchetes sensacionalistas, havia um emaranhado de contradições, desmentidos, testemunhos estranhos e silêncios inquietantes. O caso Roswell não foi apenas um acontecimento. Foi o nascimento de um dos maiores mistérios do século XX. Tudo começou quando um fazendeiro chamado Mac Brazel encontrou em sua propriedade fragmentos metálicos incomuns. Ele descreveu pedaços leves, finos, resistentes, diferentes de qualquer material que tivesse visto antes. Havia também varetas, fitas com símbolos enigmáticos e folhas metálicas que, mesmo quando amassadas, retornavam à forma original como se fossem vivas. Intrigado e alarmado, Brazel recolheu parte do material e decidiu avisar as autoridades. Naquela época, ninguém imaginava o turbilhão que essa decisão desencadearia. O exército, representado pelo 509 do Grupo de Bombardeiros, uma unidade de elite, foi rapidamente acionado. Os militares isolaram a área, recolheram os destroços e, de forma surpreendentemente direta, emitiram um comunicado oficial. Haviam recuperado os restos de um disco voador. A notícia foi publicada no jornal local, e no dia seguinte, o mundo estava em choque. As rádios comentavam, as manchetes explodiam, as pessoas olhavam para o céu com novos olhos. Algo parecia ter acontecido e pela primeira vez o mistério não era sussurrado, era declarado oficialmente. Mas então, tudo mudou. Apenas 24 horas depois, o exército emitiu uma nova declaração. Desta vez, diziam que tudo não passava de um engano. Os destroços pertenciam, na verdade, a um balão meteorológico. As manchetes foram corrigidas. O disco voador virou um pedaço banal de equipamento de medição. E num piscar de olhos, a história foi abafada. Era como se nada tivesse acontecido. Como se todo aquele clarão no céu, toda aquela excitação, tivesse sido apenas um mal-entendido. Mas o povo de Roswell não esqueceu. Testemunhas afirmam ter visto muito mais do que simples pedaços de metal no deserto. Algumas contam que viram caminhões militares transportando algo coberto por lonas. Outras, que foram impedidas de se aproximar da área por soldados armados, mesmo sem qualquer explicação clara. Há quem jure ter ouvido relatos de corpos estranhos, recuperados entre os destroços, pequenos, frágeis, com cabeças desproporcionais. Criaturas que não se pareciam com nada deste mundo. Essas histórias não apareceram de imediato. Elas foram crescendo como ecos subterrâneos, passando de boca em boca, de geração em geração. Por anos, Roswell ficou envolto em silêncio. Um silêncio denso, quase conspiratório. Até que décadas depois, novos testemunhos começaram a emergir. E com eles, uma onda de teorias que transformaria o incidente em um símbolo eterno de mistério. Nos anos 1970, pesquisadores e ufólogos começaram a revisitar o caso. Eles entrevistaram ex-militares, moradores locais, jornalistas da época. Muitos desses relatos contradiziam a versão oficial do balão meteorológico. Havia quem dissesse que foi obrigado a ficar em silêncio, ameaçado para não revelar o que viu. Outros descreveram os materiais recuperados como tecnologia não humana, mencionando símbolos semelhantes a hieróglifos, ligas metálicas impossíveis de danificar
e comportamentos estranhos dos oficiais envolvidos. Com o tempo, o caso ganhou contornos mais sombrios. Surgiram documentos supostamente confidenciais, relatos de autópsias em corpos extraterrestres e teorias de um gigantesco encobrimento governamental. Em 1995, um vídeo chamado Alien Autopsy explodiu na mídia. Ele mostrava supostamente a autópsia de uma criatura recuperada em Roswell. Embora mais tarde tenha sido revelado que grande parte do vídeo era encenação, o impacto foi inegável. O caso voltou às manchetes, reacendendo as perguntas que nunca foram respondidas. Por trás das teorias mais ousadas, havia também revelações oficiais ambíguas. Nos anos 1990, o governo dos Estados Unidos desclassificou documentos relacionados a projetos secretos da época. Entre eles, estava o Projeto Mogul, um programa de vigilância destinado a detectar testes nucleares soviéticos por meio de balões de alta altitude. Segundo a nova versão oficial, os destroços em Roswell eram parte desse projeto ultra-secreto, e a confusão teria nascido porque os militares, para manter o segredo do Mogul, inventaram a história do balão meteorológico. Era uma explicação elegante, mas não perfeita. Para muitos, essa justificativa chegou tarde demais. Décadas de silêncio, contradições e relatos estranhos haviam criado uma teia de desconfiança profunda. Se os militares mentiram em 1947, por que acreditar neles agora? Por que usar um balão meteorológico como desculpa? E, principalmente, o que realmente caiu naquele deserto? Os ufólogos argumentam que o Projeto Mogul não explica todos os elementos descritos pelas testemunhas. Os materiais, por exemplo, não se encaixam perfeitamente com os componentes dos balões conhecidos. As histórias dos corpos permanecem sem explicação. E há depoimentos de pessoas que, mesmo anos depois, mantiveram a mesma versão, sem buscar fama ou lucro. Algumas, já em idade avançada, afirmavam ter visto algo não humano com seus próprios olhos. Essas vozes, por mais controversas que sejam, continuam ecoando na história. Roswell tornou-se mais do que um evento isolado. Tornou-se um símbolo, um divisor de águas na cultura popular e na forma como as pessoas enxergam o desconhecido. Filmes, séries, livros, documentários, todos encontraram no incidente um terreno fértil para teorias, medos e fascínio. A ideia de que o governo americano esconde provas de vida extraterrestre se enraizou no imaginário coletivo, e Roswell foi o ponto de partida. O que torna esse caso tão perturbador é a combinação única entre elementos reais e lacunas inexplicáveis. Há de fato registros de que algo caiu. Houve um comunicado oficial sobre um disco voador. Houve uma mudança brusca na versão dos fatos. Há documentos desclassificados, investigações posteriores e testemunhos consistentes em certos detalhes. E, ao mesmo tempo, há silêncios, destruição de registros, contradições e uma linha tênue entre o que é fato histórico e o que é névoa. Talvez seja exatamente por isso que o caso Roswell continua vivo. Não importa quantas explicações oficiais sejam dadas, não importa quantas teorias sejam desmentidas, a dúvida permanece. Porque naquele deserto solitário, numa noite quente de julho, algo aconteceu. Algo que ninguém conseguiu, ou quis, explicar por completo. Alguns acreditam que os destroços foram levados para a misteriosa Área 51, no estado de Nevada. Outros afirmam que tecnologias alienígenas foram secretamente estudadas e usadas para impulsionar avanços científicos nas décadas seguintes. Há ainda quem diga que os próprios alienígenas não morreram, que foram mantidos em instalações secretas. Nenhuma dessas hipóteses foi comprovada, mas todas encontram eco na cultura popular e em depoimentos difíceis de ignorar completamente. Mais de 70 anos se passaram desde aquele clarão no céu. Testemunhas morreram, documentos desapareceram, versões oficiais foram reescritas. Mas Roswell continua sendo investigado, debatido e questionado. Porque, no fundo, esse caso não é apenas sobre o que caiu, é sobre o que foi dito, sobre o que foi escondido.
sobre a eterna tensão entre a verdade e o mistério. Imagine por um momento, você está naquela noite, no meio do deserto. O vento sopra suave. O céu, silencioso, parece observar de volta. De repente, um brilho corta a escuridão. Algo despenca dos céus e atinge a terra com um estrondo distante. Você corre curioso e assustado e encontra algo que não deveria estar ali. O que você faria? Denunciaria? Guardaria o segredo? Seria silenciado? Roswell não é apenas um mistério histórico. É um espelho do nosso fascínio pelo desconhecido. Um lembrete de que, por mais que avancemos, ainda existem fronteiras que não compreendemos. A verdade sobre aquela noite de 1947 pode estar enterrada sob toneladas de documentos secretos ou pode simplesmente estar perdida no tempo. Mas enquanto houver dúvidas, enquanto existirem aqueles que olham para o céu e se perguntam, e se? O caso continuará vivo. E talvez seja exatamente isso que o torna eterno. Se você gosta de explorar segredos antigos, mistérios do mundo e curiosidades que desafiam o que conhecemos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Prepare-se, porque cada vídeo é uma viagem pelo desconhecido. Nos vemos no próximo mistério.